Antes da gente ir para o assunto principal desse vídeo, eu queria ler um comentário com vocês. Mas antes de eu ler, deixa eu dar um contexto geral. Eu apoio publicamente o Partido da Missão. Caso Renan Santos venha se tornar um candidato oficializado à presidência da República, meu voto será 14 com força nas urnas. E eu fiz uma série de vídeos, 3 vídeos, uma falando sobre os males do PT, falando tudo de desgraça que o PT fez, e usei inclusive o estado que eu moro, que é Pernambuco, de exemplo. Fiz outro vídeo falando sobre os males do bolsonarismo e como o bolsonarismo se uniu com o PT intrinsecamente para dizer que é oposição, mas entre linhas é a mesma bosta, voltam nos mesmos projetos praticamente, tirando algumas divergências em relação ao aborto, porque os bolsonaristas precisam apoiar a parcela cristã que é contra o aborto, eles precisam manter esse teatrinho, e como que o Bolsonaro colocou o Lula de volta no poder. E fiz um vídeo sobre o pessoal do MBL barra o partido A Missão, que, venhamos ou convenhamos, tem o seu papel de culpa para esse governo corrupto que está agora também voltado no poder, está no poder. Porém, eu falei no vídeo, dentre as possibilidades, o MBL é a melhor, porque eles têm uma coisa que os outros dois não têm, tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro. O MBL, a missão, tem projeto. Eles têm projeto, eles têm uma visão de futuro do que fazer, e é isso. Hoje eu quero entrar um pouquinho, eu vou fazer algumas críticas ao movimento, ao partido, à missão e o MBL, e vou falar novamente por que eu voto nele e por que a sociedade está emburrecendo. Vamos ler esse comentário aqui, que é um dos motivos da sociedade estar emburrecendo, que é o que eu estou vendo acontecer muito, principalmente com a parcela bolsonarista, mas acontece com a parcela petista também. Uma coisa é clara, MBL vai reeleger o Lula novamente. Entre Lula e Flávio, que obviamente vai ser a disputa, votar em Renan Santos só joga o voto fora. Irá reeleger o Lula novamente. Precisamos votar em Flávio. Ou é Flávio ou Lula, infelizmente. Isso é uma das coisas mais burras e imbecis que uma pessoa pode falar. Um jogo político não funciona assim. Eu gosto de uma fala do Chesterton, que ele basicamente fala que se você vota em um candidato X para ganhar do candidato Y, isso aqui não são as falas dele, eu estou dando o meu jeito nordestinês, mas se você vota em um candidato X para ganhar de um candidato Y, porque ele é seu inimigo, entre aspas, você já está derrotado, você já perdeu, porque o jogo político não funciona assim. Você vota porque você vê princípios, você vê valores, você vê uma pessoa que não rouba, que é íntegra, que tem projeto para o seu país e não por ideologias ou só porque ele é a forma de ganhar do coisa do outro candidato. E venhamos e convenhamos, o Lula nós já sabemos o que é, já sentimos que o amor é caro, o amor é caro. E o Flávio Bolsonaro conhecemos muito bem. O Lula voltou ao poder porque o Jair Messias Bolsonaro acabou com a Lava Toga, acabou com a Operação Lava Jato, tirou o juiz lá Sérgio Moro, tudo isso para salvar a pele do filhinho mimado dele, que estava roubando, fazendo essas rachadinhas miseráveis e cheio de corrupção no Senado dele. Aí o Bolsonaro teve que salvar o filhinho e isso daí, consequentemente, tirou o Lula da cadeia. Quem falou isso foi o Flávio Bolsonaro. Quem falou, é bom, o Lula tá de volta porque o povo brasileiro vai se unir no sentimento antipetista. É. Quando você dá uma arma na mão da besta, uma 12 na mão da besta, a besta atira com você. Quando você enfia a faca, você gira. Porque se deixar o cara vivo, ele vai te matar. Ele vai te matar. Quando você enfia a faca, você gira, entendeu? Entendeu, Flávio Bolsonaro? E vemos isso, essa incapacidade, tanto do lado bolsonarista, que eu não consigo nem chamar de direita, porque o partido bolsonarista, que é o PL, o líder do PL é o Valdemar da Costa Neto. E os caras ficam falando claramente, a direita brasileira hoje é representada pela coragem de um homem, o Valdemar da Costa Neto, condenado no meio mensalão do Lula. Igor, mas o MBL também elegeu Lula porque não tiveram coragem de votar no Bolsonaro no segundo turno de 2022. Calma, meu pequeno pupilo, que agora eu vou destroçar a galera do MBL e da missão também.
Sim, eles não são homens o suficiente. Eles não são homens o suficiente para uma reação, algo que aconteça, que porventura pode acontecer em um segundo turno. Eles não são homens o suficiente para votar no Bolsonaro. Eles não são homens o suficiente para votar na oposição do PT, apesar que essa oposição do PT seja uma merda igual ao PT. Porém, essa oposição do PT é mais fácil de tirar do poder do que o PT. Porque o Lula é uma voz doce, uma voz fina do diabo. Se você deixar o bolsonarismo, se você deixar a família Bolsonaro e todo mundo que é Bolsonaro, eu acho que a única da família Bolsonaro que eu votaria seria a Michelle, se ela se candidatasse. Mas se você deixar o bolsonarismo falar, sabe o que vai acontecer? O bolsonarismo se acaba por ele mesmo. Porque são um bando de burro que não sabe controlar a língua. Venhamos e comemos todos os bolsonaristas ali. Aí vamos para mais uma crítica destroçada. MBL não são homens o suficiente para fazer isso. Por quê? Porque são orgulhosos e têm um ego do caramba. Porque ou são eles no poder para resolver o Brasil, ou não. Não tem outra opção, não tem. É eles ou não. É eles ou não tem. Basicamente é isso. Eles são orgulhosos. E isso destrói. Porque se você pensar, tá, tudo bem, Bolsonaro foi eleito aqui, a gente bota a nossa Câmara de Deputados aqui tudo mais, a gente consegue votar junto e meio que controlar, né? A gente vai ter oposição ali que é o PT, vai ter oposição ali um pouquinho do Bolsonaro, mas a gente vai estar aqui. Se tiver um projeto coisado, a gente vai com um lado que tá defendendo tal projeto que é ruim. Tá ligado? Então, basicamente é isso. Tem que se pensar nisso também, mas não. O objetivo master deles, porque o orgulho deles falar isso, é ir para a presidência da República. E outra coisa que é bastante crítica que eu tenho neles também, sabe o que é? Esse negócio messiânico deles. Basicamente foi a estratégia que o Bolsonaro adotou para os cristãos. Só que esse negócio messiânico deles não é só para os cristãos, é para o país inteiro. De tipo, eles são a solução. Eles vão botar o prendeu, matou, prendeu, matou, prendeu, matou. Perdão, eu amo isso. Que eu concordo com prendeu, matou. Porém, entretanto, todavia, na Constituição brasileira que a gente tem hoje, é inconstitucional. Não tem como colocar o prendeu, matou ali. Isso daí é basicamente o jogo político. Mas eles ficam com esse negócio messiânico de que eles vão mudar o Brasil e tudo mais. Porém, eu entendo, vou defender aqui também, eu entendo que é o jogo político. Se você lê o livro amarelo, você vê que tem fundamentos. Eles querem eleger deputados, pessoas no Senado, porque são isso que governa o país, é isso que vai fazer eles receberem dinheiro a mais, é isso que vai fazer eles receberem um tempo de tela a mais. E se vier a eleger o Renan Santos, show de bola, mas se conseguir eleger uma boa parcela de deputados e de senadores, meu irmão, show, melhor ainda. E se vier a eleger o Renan Santos, cacete, chegamos no pico, chegamos no auge. Esse é o plano dele. Só que publicamente eles não vão admitir isso, porque é o jogo político. Essa era a estratégia de Bolsonaro lá em 2018. Fazer o jogo político de bandido bom é bandido morto. Vamos metralhar, petralhada, não sei o que. Mesma jogada em 2022. As jogadas do Trump. Os polos que foram eleitos, para você ter uma noção, vamos voltar para o Lula lá em 2002. O Lula literalmente se colocou como o candidato mais à esquerda, oposição extrema, tanto a outros candidatos de esquerda quanto a candidatos de direita. Ele jogou o pessoal da esquerda meio que para o centro. Literalmente é isso que acontece. Bolsonaro, quando foi eleito em 2018, ele jogou o pessoal da direita como oposição a ele, jogou para o lado do PT, pô. Vocês estão ligados nisso? Que foi o PSDB, se eu não me engano, eu botei até na publicação lá. E é isso que o Renan Santos está fazendo agora. Isso é jogo político. Simples, os candidatos que mais deram certo, o Trump fez isso. Se você pegar qualquer candidato mais eleito por aí, fez isso. Isso é jogo político normal. Porém, eles ficam botando esse negócio de messiânico e atrai muito adolescentezinho que não sabe bosta nenhuma da vida. E eles ficam fazendo uma militância chata. Porque você vê, o MBL tem a militância. Show. De boa, como qualquer um. Só que a militância do MBL, do Partido da Missão, é muito melhor do que a militância da esquerda e a militância dos bolsonaristas. Porque eles são educados. Eles simplesmente, não, mas veja bem, eles fazem X, você vê esse vídeo daqui, eles orientam e mostram dados, os outros te xingam. Já a militância adolescente da missão, que é onde mais está chegando por causa dessa postura messiânica errônea que eles estão se predispondo, que eles estão se pré-colocando, vocês conhecem a adolescente.
Venhamos e convenhamos, você tá no ônibus, você vê um grupinho de adolescentes, você já fica pé da vida, você conhece muito bem. Então, galera, entenda um negócio. Eu apoio a missão, porque, sinceramente, o bolsonarismo é a mesma coisa que o petismo, é bandido igual. Dentro da missão tem bandido? Provavelmente. Eu não vou dizer que tem, porque não tem nenhum escândalo de roubo, de corrupção dentro do partido, dentro dos membros da missão. E quando teve, a missão cortou logo. Eles têm seus erros, fazem coisas erradas também, que eu acho. Não voto por questões de, mas eles são católicos, não sei o que, para me dane. Se eu quero o meu país igual o Canadá, com liberdade. Sabe o que é liberdade? Se você quer ser gay, seja. Eu vou pregar o evangelho para você. Se Deus quiser te converter, que te converta. Mas você também não faz com os meus filhos, que tem essa liberdade. Se você quer ser hétero, seja. Se quer coisar a coisa, eu não tenho esse problema. Eu quero uma coisa: liberdade. Liberdade, é isso que eu quero. E depois vai. Não existe uma nação cristã nem nada do tipo no Novo Testamento, na Nova Aliança. Show? Eles têm seus erros, mas, pô, bolsonarismo, que tem como líder de direita o puro centrão que entregou a revolução, que colocou o PT atrás das grades, como Valdemar da Costa Neto, e o PT, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, que já conhecemos, o Renan Santos, apesar dos pesares de todas as discordâncias que eu tenho com ele, eu acho que o partido que mais dá pra gente votar é a missão. Venhamos e convenhamos. E não tem essa. Ou é Flávio ou é Lula. No primeiro turno tem uns 27 mil candidatos. Você escolhe um que mais te representa. Não porque, esse daqui vai ser o voto contra esse daqui. Se não votar nele, é voto jogado fora. Não, não funciona assim, meu amigo. Política não funciona assim, véi. E o pior é que eles ficam botando autoridade, tem que votar de não sei o quê. E essas pessoas sempre dizem que são as mais estudadas, que eu estudei não sei o quê. Tá, você pode ter estudado vários assuntos, mas você não entende nada. Você é analfabeto funcional em política. Palavras meio grossas, mas tem que ser assim, bicho. É analfabeto funcional em política. Enfim, por isso, por causa desses projetos, apesar de eu não concordar tudo, meu apoio é na missão, porque em questão não de valores, mas em questão de estratégia, de jogo político, não pelas publicações do marketing que eles fazem, mas sim pelo livro amarelo e pelas estratégias dele, é o que mais vale. É o que vamos ter que dar uma chance, que eu espero que o brasileiro conceda uma chance para a missão. Caso o Renan Santos não venha a ser eleito, eu espero que deputados da cúpula da missão sejam eleitos e eles consigam ser uma terceira força dentro do Senado e dentro da Câmara dos Deputados. Outra ideia burra que eu lembrei agora que a missão fez foi o negócio da caixa d'água, pô. Botou a caixa d'água preta. Eles estavam tratando o nordestino como coitadinho também. Aí depois que viu que deu merda, começaram a dizer, não, o Nordeste é o futuro. Vocês lembram disso? Entendo um negócio. Eu sou ateu político. Eu não acredito que vai vir nada de bom da política. Vou votar no Renan Santos por causa das propostas, vou votar no pessoal da missão por causa das propostas, mas eu tenho absoluta certeza que assim que chegarem no poder, estamos ferrados também. Porque vão se corromper. Pode ser as pessoas mais honestas estão ali, mas vão se corromper também. Em algum momento vão se corromper. Ai, ai. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Já me irritei hoje. Tamo juntasso, viu, galera? Beijo bem grande e tchau. Tamo junto.